Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes e também com o Roberto Padovani. E o tema dessa semana vai ser juros. O Banco Central andou recentemente mudando aí as expectativas de mercado com relação a quanto, e quando a Selic vai parar de cair esse ano. Se imaginava, aí a maior parte dos analistas imaginava que a Selic poderia ir para um dígito, terminar o ano mais próximo de 9%, mas aparentemente a gente deve encerrar o ano ou encerrar o atual ciclo ainda com uma Selic de 2 dígitos, provavelmente 10 ou acima disso. E o que aconteceu? Entre as últimas duas reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária, que decide a taxa de juros, a gente teve um certo estresse, tanto no mercado internacional, com alta ali dos juros americanos, preocupações geopolíticas, com a guerra em Israel e Palestina, com ataques do Irã. A gente teve aqui mudanças da meta fiscal no Brasil, e tudo isso gerou uma série de incertezas, preocupando o mercado, preocupando o Banco Central. E naquele momento o Banco Central veio e disse, olha, com tudo isso que está acontecendo, pode ser que eu mude então o meu ritmo de corte de juros, não corte mais nessa velocidade atual de 50 pontos, e talvez reduza o ritmo se essas incertezas permanecerem assim elevadas. E foi isso que ele fez na última reunião, ele reduziu o ritmo que ele vinha cortando a taxa de juros, então para 25 pontos percentuais, em função tanto desse quadro, tanto local quanto internacional, um pouco mais complexo, mas principalmente por conta da piora nas expectativas de inflação. O Banco Central olhando para as expectativas do ano que vem e vendo uma piora, o mercado revisando para cima as perspectivas de inflação, mesmo com uma taxa de juros num nível ainda bastante alto. E foi isso então que acendeu um alerta para o Banco Central e resolveu reduzir o ritmo de cortes e não sinalizar o que faria pela frente. Então isso trouxe uma grande apreensão no mercado. Um ponto importante é que na última reunião, essa decisão de reduzir o ritmo ela não foi unânime. 4 dos diretores, os 4 indicados pelo atual governo, acabaram votando por um corte ainda maior, de 50 pontos, e isso gerou uma dúvida no mercado se o próximo Banco Central vai ser muito diferente do atual, se o atual está sendo mais conservador ou se o próximo vai ser um pouco mais leniente ou aceitar um risco maior com relação à inflação. E é sobre essa dúvida que o Padovani vai comentar para a gente. Padov, fala um pouco o que a gente está vendo então para o ano que vem, se é um Banco Central diferente ou não, e como é que vai se comportar a Selic em 2025. Carlão, você deixou uma bomba aqui para mim, Realmente a última reunião do Banco Central foi polêmica, as comunicações geraram ruídos, basicamente porque os 4 diretores do Banco Central que votaram por um corte maior foram indicados pelo atual governo. Isso abriu espaço para a leitura de que o próximo presidente do Banco Central tende a ser mais tolerante com a inflação. Mas deixa eu falar qual que é o nosso cenário a partir de 2025. Tem coisas boas e ruins acontecendo ao mesmo tempo na inflação. Do lado positivo, a gente vê um mundo que cresce menos. Na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, isso reduz a demanda por matérias-primas e reduz, portanto, a pressão sobre o custo das empresas. O ambiente global é desinflacionário e isso ajuda a gente a manter a inflação no Brasil relativamente estável e controlada. A má notícia é que a inflação está controlada, mas no lugar errado. Ela está rodando na casa de 4%, quando a meta é 3%. E aí a grande questão é saber como é que o próximo presidente do Banco Central vai reagir a essa não convergência. O Roberto Campos Neto, a gente já sabe como ele reage. Ele sinalizou o fim do processo de corte de juros. Mas e o próximo Banco Central? Como que ele vai reagir? Primeira coisa é que a gente não trabalha com um cenário de guinada na condução da política monetária. Hoje, o ambiente institucional no Brasil é mais maduro, você tem várias formas de restringir mudanças bruscas. Porém, isso não significa dizer que o próximo BC não possa tomar risco. O que é tomar risco? É aceitar uma estratégia de convergência gradual da inflação em direção ao centro da meta. O problema dessa estratégia é que, como a gente teve um passado inflacionário no Brasil, você nunca consegue diferenciar muito bem o que é uma estratégia de convergência gradual e uma estratégia de não convergência, como a gente já viu no passado recente. Então, tomar risco na nossa cabeça é isso, se valer de juros reais ainda muito elevados, ir cortando gradualmente e torcer para que a inflação volte lentamente para o centro da meta. Isso significa dizer o quê? Que o atual presidente do Banco Central é mais cauteloso e pode encerrar o ciclo de corte em 10. Mas a gente não deve imaginar que essa taxa básica de 10 fique por muito tempo. Isso deve ser entendido como uma pausa, porque provavelmente o próximo Banco Central vai tomar mais risco,
voltar a cortar juros e a gente acha que pode alcançar até um patamar de 8,5% nos próximos meses. Bom, é essa a história. Nos falamos na próxima semana. Até mais.